Olá, meus queridos alunos do sexto ano, o professor Luiz novamente na área, para darmos sequência a nossos conteúdos. Hoje nós iremos trabalhar o planeta em transformação. Iremos falar sobre a estrutura interna da Terra e a teoria das placas tectônicas. Então eu vou pedir a vocês hoje novamente que abram no grupo 2, no capítulo 4, das páginas 246 até a 253, onde nós iremos estar abordando alguns conceitos referente a essas transformações que ocorreram no planeta Terra. Observando, vamos lá, a formação do planeta Terra. Segundo a teoria mais aceita pelo cientista, o professor já colocou isso aqui para vocês, é a teoria do Big Bang. Essa teoria tem mais ou menos, 13 bilhões de anos atrás. Ela foi, colocada como uma teoria plausível à formação do planeta Terra. Esse planeta Terra, ao se formar, ele vai ter, uma emissão de muitos gases, Ele vai ser formado por muitos diferentes tipos de gases. Então, é o seguinte, a Terra era uma grande bola incandescente com temperaturas próximas a 1500 graus Celsius. Observando essa grande temperatura, é possível que nesse período a Terra era uma localidade inabitável. Que por volta, com o passar de vários milhões de anos, essa bola incandescente foi aos poucos se resfriando e solidificando a sua parte externa, formando o que chamamos de litosfera, cujo é a superfície onde habitamos. Observe, durante o processo de resfriamento da Terra, houve a liberação de diferentes tipos de gases e vapores. Eles deram origem a uma camada de ar chamada a atmosfera. Por volta de 4 bilhões de anos atrás, a temperatura da Terra começou a baixar, dando origem a um grande período de chuvas por causa da condensação do vapor da água contido na atmosfera. E aqui eu peço a vocês que observem, a estrutura interna do planeta. Se faz a partir de 3 elementos: crosta terrestre, manto e núcleo. Observe, a crosta é a parte superficial ou externa já consolidada do planeta, sobre o qual vivemos. Então, essa parte onde o ser humano habita, nós chamamos essa parte de crosta terrestre. É constituída de uma camada relativamente fina, com a espessura que varia de 5 a 70 km aproximadamente. O manto, ou camada intermediária, é composto predominantemente pelo magma, que é a parte mais quente do planeta Terra. Abaixo do manto encontra-se o núcleo, conhecido também pelo nome de NIF. Nele predominam dois minerais, o níquel e o ferro. Então, nessa imagem aí, pessoal, vocês podem estar observando toda a estrutura do planeta Terra. Percebam aí que existe o manto inferior, o manto superior, o núcleo líquido, o núcleo sólido e a crosta terrestre. Passando mais à frente, nós iremos falar agora sobre a teoria das placas tectônicas e a mobilidade dessas placas tectônicas sobre a superfície terrestre. Em 1912, o cientista Alfred Wegener divulgou uma teoria chamada deriva dos continentes, segundo a qual, há bilhões de anos, existia um único continente denominado Pangeia. Esse único continente ele também pode ser chamado de megacontinente, que recebeu essa denominação chamada de Pangeia. Aproximadamente entre 200 e 250 milhões de anos atrás, a Pangeia tinha rompido, formando dois grandes blocos. Chamamos de Laurásia, a parte norte, e Gondwana, a parte sul. Após essa primeira separação, outras subdivisões teriam ocorrido, até que os continentes tomassem a forma e a dimensão atual. Etapas do processo de afastamento das placas tectônicas, dando origem à formação atual dos continentes, que, no entanto, continuam sofrendo alterações. Então, nós temos aqui essas três imagens do megacontinente Pangeia, depois da formação da Laurásia e Gondwana, os dois blocos norte e sul, e a formação dos 6 continentes. Percebam que ela vai se afastando, com o decorrer e o passar do tempo. No princípio, a teoria de Wegener não foi muito aceita
Isso só mudou com a descoberta de que a crosta terrestre é formada pelas placas tectônicas, que realmente não constitui como se imaginava uma camada inteira ou contínua. Então vocês podem observar esses dois fragmentos aqui, o seguinte: a comprovação de que a camada mais externa da Terra subdivide em várias partes formando um quebra-cabeça, deu-se em 1984. Essas placas, assentadas sobre a camada pastosa do manto, movimentam-se continuamente. A velocidade desse movimento, porém, é muito baixa. A placa sul-americana, por exemplo, que inclui a América do Sul, por exemplo, afasta-se da placa africana em uma velocidade de 5 centímetros por ano. Observando aqui, vocês podem perceber o contorno, né, e a localização das principais placas tectônicas. Vocês podem observar que existe o choque dessas placas, que vai ocasionando o afastamento dos continentes, e existe também, né, a separação dessas placas. Vamos falar agora sobre o movimento das placas. O que faz as placas se movimentarem? Segundo uma descoberta na década de 1960, é a ascensão do magma pelas fendas existentes nas grandes cadeias montanhosas submarinas chamadas de dorsais oceânicas ou cordilheiras meso-oceânicas. A ascensão do magma provoca o alargamento dessas dorsais, que empurram lateralmente as placas e, consequentemente, os continentes que delas fazem parte. Esses movimentos laterais dão origem ao deslizamento e choque entre elas. Choque entre duas placas causa um enrugamento de uma delas, enquanto a outra afunda no manto. Nós iremos agora falar sobre o sistema Terra. Nós iremos falar sobre a hidrosfera, atmosfera e litosfera, que juntos formam a chamada biosfera e permite a existência de vários tipos de vida no planeta Terra. Observem aqui, hidrosfera é o espaço que ocupamos no universo. A atmosfera é o espaço que a humanidade ocupa e modifica continuamente, produzindo a partir da transformação da natureza. E litosfera, condições adequadas ao desenvolvimento da vida no planeta. Essa junção forma a biosfera, que é a diversidade que existe, né, de vidas em nosso planeta, como a vida animal, entre outros tipos de vida. O ambiente ou sistema terrestre, que foi o que o professor acabou de falar. Hidrosfera, ambiente aquático, mares, rios, lagos e aquíferos. Atmosfera, ambiente composto pelos gases que envolvem o planeta. Biosfera, conjunto de seres vivos, animais e vegetais. E litosfera, o ambiente das rochas. Passando mais à frente, eu vou deixar para vocês, o professor Luiz vai deixar para vocês aqui o número do Zap, o e-mail, para qualquer tipo de dúvida vocês estarem entrando em contato com o professor, para juntos solucionarmos todas as dúvidas que de fato existir. O professor agora vai deixar um abração para vocês e até a próxima, gente.